Primeiramente, boa tarde, professora. Aqui é a professora Franciele, convidada, né, do IF no Agro, vai falar com nós sobre o licenciamento ambiental. Boa tarde, Cauã. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite, tá, que foi feito. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre o licenciamento ambiental na Semana do Meio Ambiente, né? Que dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu gostaria de agradecer pelo convite. Então, o que exatamente é o licenciamento ambiental? Bom, Cauã, antes de falar sobre o licenciamento ambiental, né, primeiro nós precisamos nos atentar ao artigo 225 da Constituição Federal, onde nesse artigo cita que todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, né? E isso é imposto ao poder público e também à própria sociedade o dever de defender e preservar esse meio ambiente, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações também. Então, um dos fundamentos do Estado brasileiro é a garantia de direito à população a uma atividade econômica, né, tanto de empreender quanto de ter uma vida digna. Mas o Estado brasileiro, ele também reconhece que para que nós tenhamos, né, uma vida digna, além dessa questão econômica, é necessário também nós termos um ambiente equilibrado, né? E esses dois princípios aí, relacionados à economia e ao meio ambiente, eles vêm a entrar em conflito. Por quê? Porque uma atividade econômica, ela certamente, ela pode vir a causar alguns impactos sobre o meio ambiente, né? Então, dependendo dessa atividade econômica, esse impacto ambiental, ele pode vir a ser irreversível. Então, aí que entra o licenciamento ambiental. Então, esse licenciamento ambiental, ele vem como um importante instrumento de gestão da administração pública. E aí, através desse licenciamento ambiental, é que se tem controle sobre as atividades humanas, ou seja, sobre a atividade da própria sociedade, né? E dessa forma também vai assegurar uma sustentabilidade ao meio ambiente. Então, logo esse licenciamento ambiental, ele veio para conciliar tanto o desenvolvimento econômico quanto a utilização desses recursos naturais, assegurando dessa forma a sustentabilidade do meio ambiente, né? Então, quando nós falamos aí sobre o licenciamento ambiental, seria assim de uma forma bem simples, né, para explicar para vocês, uma exigência legal, né, a que estão sujeitos todos os empreendimentos que possa vir a causar algum impacto sobre o meio ambiente. Então, nós temos aí na legislação, né, na lei de 1981, essa legislação ela vai dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e vai trazer junto consigo várias normas para a preservação ambiental. E aí nós temos também, nas resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vai estabelecer quais são os procedimentos para esse licenciamento ambiental. Então, isso seria um licenciamento ambiental, né? Seria algumas normas, né, para que o empreendimento ele possa vir a funcionar sem causar um impacto ambiental ali naquela região a qual ele está instalado. Entendi. E quais são essas licenças que o empreendimento precisa? Quais são as licenças? Sim. Bom, quando nós falamos nas licenças, né, a gente sabe que o licenciamento ambiental, ele é constituído por três tipos de licenças. Então, nós temos, basicamente, três tipos. A primeira licença seria a licença prévia. Quando nós falamos em licença prévia, essa licença é a primeira licença que é solicitada logo quando o empreendedor ele vai planejar a implantação daquele determinado empreendimento.
Então, se caso eu já tiver, por exemplo, um empreendimento já instalado e, por exemplo, eu quiser fazer alguma modificação, né, nesse empreendimento, ou até mesmo ampliar esse empreendimento, eu também vou precisar requerer novamente uma licença prévia, tá? Essa licença prévia, ela vai aprovar a viabilidade ambiental daquele empreendimento e também vai estabelecer essas exigências, né, para o desenvolvimento de um projeto, tá? Mas é importante ressaltar que essa licença prévia, ela não vai autorizar a instalação daquele empreendimento. Então, nessa fase da licença prévia, o empreendedor, ele vai elaborar estudos, né, vai fazer um projeto, e esse projeto ele vai ser entregue a um órgão ambiental que é competente por analisar, né, aquele empreendimento no quesito aí da questão ambiental, né, e pode vir a deferir ou não aqueles estudos, né, aquele projeto. Então, se, por exemplo, for um projeto, né, um empreendimento que possa vir a causar aí um grande impacto ambiental, que seja considerado significativo, né, além dessa licença prévia, nessa fase, ele precisa também, o empreendedor, apresentar um estudo de impactos ambientais e um relatório de impactos ambientais. Então, esse estudo e esse relatório, ele deve ser apresentado nessa licença prévia, se for um empreendimento que pode vir a causar um grande impacto ambiental, tá? Que é chamado de EIA-RIMA, é o Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais. Nesse estudo, nesse relatório, são repassados para a administração pública e também para a própria sociedade todos os aspectos, né, e componentes que pode vir a afetar ali naquela região, tá? Então, dando transparência, assim, dessa forma, àquele projeto. Então, aí nós temos a licença prévia. Já na segunda licença, né, como eu falei, são 3, a segunda licença seria a licença de instalação. Essa licença, ela vai aprovar o projeto que foi planejado na licença prévia. Então, a licença de instalação, ela vai autorizar o início da implantação desse projeto. Então, essa licença, ela só é concedida depois que foram atendidas todas aquelas condições na licença prévia. Aí, nós entramos com a terceira licença, que é a licença de operação. Essa licença de operação, ela vai autorizar o início do funcionamento desse empreendimento. Então, aí, nessa terceira licença, que esse empreendimento, ele vai vir a funcionar e vai ter o início aí das suas atividades. Então, são essas as 3 licenças que nós temos: a licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. Então, a licença prévia seria meio que uma licença para iniciar o projeto. Isso, seria ali a fase de planejamento, né? Quando o empreendedor, ele planeja instalar ali um empreendimento que pode vir a causar algum impacto ambiental, então é aquela fase de planejamento, né? De início do projeto. Aí, lá na licença de instalação, que o órgão competente, ele vai aprovar ou não aquele projeto dele para que ele possa começar o início das instalações, né, daquele empreendimento. E Ok? a licença de operação seria para operar o projeto. Isso, Pra a licença de operação já seria para colocar em funcionamento aquele empreendimento, né? Então, seria a última licença. Aí, nessa última licença, ele vai, de fato, colocar para funcionar ali aquele empreendimento. Mas cabe ressaltar que esse empreendimento, né, ele só vai vir a funcionar se for aprovado todas as outras 2 licenças anteriores, tá? E também o órgão, né, a qual vai competir ali fazer esse monitoramento e essa fiscalização, ele tem que fazer esse monitoramento e fiscalizar para ver se aquela empresa ali, ou aquela indústria, se ela está realmente cumprindo com tudo que ela descreveu ali naquele projeto inicial, né?
de forma a não causar nenhum dano ao meio ambiente ou até mesmo a poluição ambiental. E quem é que realiza o licenciamento ambiental? Quem que fiscaliza? Bom, aí depende. No geral, o licenciamento ambiental, ele compete ao órgão estadual, tá? Mas nós temos três esferas. Nós temos a esfera federal, a estadual e a municipal. Aí, como eu falei, em geral, compete ao estado, né, fazer esse licenciamento. Aí nós temos algumas exceções. Por exemplo, se for um empreendimento que vai causar um impacto ambiental significativo, né? Aí essa competência já parte para o âmbito federal, ou seja, nós temos o IBAMA como um órgão federal, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, cabe ao IBAMA realizar esse licenciamento se for um empreendimento que vai causar um impacto ambiental ali a nível nacional, por exemplo, tá? Agora, compete ao Estado licenciar aqueles empreendimentos onde esses impactos ambientais eles não vão ultrapassar esses limites territoriais. Ou seja, nós temos alguns empreendimentos em alguns municípios dentro de um mesmo estado, então compete ao próprio estado fazer esse licenciamento, Hum, certo? ah, e em Lagoa da Confusão, no caso, quem fiscalizaria? Bom, aí, como eu falei, né, compete ao Estado fazer esse licenciamento. Aqui no estado do Tocantins, essa competência cabe ao Naturatins, né, que é o Instituto de Natureza do Tocantins. Então, aqui no estado, é o Naturatins que faz esse licenciamento ambiental, tá? Então, cabe ao Instituto, né, toda a responsabilidade pelos processos de licenciamento, as autorizações, e até mesmo as intervenções aí ambientais dentro do estado, tá? Aí o Naturatins que vai avaliar esse grau de abrangência dos impactos ambientais que são gerados por esses empreendimentos. Aí quando nós falamos em Lagoa da Confusão, também é competência do Naturatins é, fazer esse licenciamento ambiental, tá? Há cerca de 10 anos atrás, acho que no ano de 2011, se não me engano, acho que foi no ano de 2011, foi feito um termo de cooperação técnica entre o Naturatins e o município da Lagoa da Confusão. Esse termo de cooperação, ele visava delegar essas competências, né, para o município, ou seja, o município da Lagoa da Confusão, ele tinha a autonomia para poder realizar esse licenciamento. Aí, além de fazer esse licenciamento, também cabia ao próprio município monitorar e também fiscalizar, né, todas as atividades e empreendimentos que seriam geradores de um impacto ambiental local, tá? Então, nessa época, né, a Lagoa da Confusão foi o município considerado o segundo aqui no estado a ter essa autonomia para fazer esse licenciamento ambiental, porque na época era só Palmas, a capital, né, que tinha essa competência. Então, só Palmas e a Lagoa da Confusão que tinham essa competência para poder fazer esse licenciamento ambiental no município. Só que, atualmente, esse termo de cooperação ele já não existe mais, tá? Então, em função disso, atualmente, cabe ao Naturatins também fazer esse licenciamento, monitoramento e também a fiscalização aqui no município também, tá? Ah, e caso o empreendimento comece a funcionar sem o licenciamento, o que que acontece? Sem o licenciamento, Sim. ó, assim, todo empreendimento, ele precisa, se ele for causar algum impacto aí sobre o meio ambiente, né, algum tipo de poluição ou alguma degradação, qualquer impacto ambiental, ele precisa de um licenciamento. Agora, se esse empreendimento ele não tem um licenciamento, aí nós já adentramos na lei de crimes ambientais,
Então, tem uma outra legislação, né, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e nessa legislação, nos diz que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar quaisquer empreendimentos, né, sem essa licença ou sem uma autorização ambiental, o empreendedor ele está sujeito tanto à detenção quanto a uma multa também, tá? Então, vai ter uma fiscalização ali naquele empreendimento, né? E essa fiscalização, ela pode vir até a fechar aquele empreendimento se ele não tiver essa licença ambiental. E além dessa detenção, né, nós temos também, de acordo com a lei, o pagamento de uma multa que deve ser feito pelo empreendedor. Essa multa aí, ela pode variar em torno de R$ 50 até 50 milhões de reais, dependendo do empreendimento. Então, se for um empreendimento que vai causar um impacto ambiental muito grande, né, um impacto ambiental significativo, e esse empreendimento não tem esse licenciamento ambiental, essa multa pode vir a ser muito alta. Então, seria basicamente isso, uma detenção e uma multa para esses empreendimentos que não têm esse licenciamento ambiental. E quanto à proposta de flexibilização do licenciamento, caso a lei passasse, como ficaria a produção agrícola na cidade? Bom, quando você fala na proposta aí de flexibilização, né, talvez o pessoal aí que esteja nos acompanhando, talvez eles não saibam, né, mas atualmente existe uma proposta de lei para a flexibilização do licenciamento ambiental. Essa proposta de lei, ela foi aprovada já na Câmara, tá? No mês de maio, ela teve uma aprovação já na Câmara, então ela ainda está seguindo em tramitação. Mas se essa proposta de flexibilização, ela vir a ser aprovada mesmo, nós temos aí cerca de 13 atividades que não vai precisar mais de licenciamento. Então, todas aquelas atividades que são consideradas de baixo impacto ambiental não vai precisar mais de ser licenciadas, né? Então, não vai passar mais por essas etapas, não vai ter que requerer essas 3 licenças. Então, teoricamente, né, como se nós tivéssemos aí um deslicenciamento, né, para determinadas atividades ou empreendimentos, né? E aí nós citamos, dentre essas atividades, por exemplo, nós temos algumas obras de construção civil, né? Com relação aí, por exemplo, ao recapeamento de asfaltos, também não vai precisar de licenciamento ambiental, o tratamento de água, de esgoto, também não vai precisar desse licenciamento, se caso essa proposta ela for aprovada, né? Aí, quando nós falamos, por exemplo, na Lagoa da Confusão, esse projeto, na minha opinião, acredito que vai gerar um impacto na questão econômica, por exemplo, e também na geração de renda. Por quê? Porque dentre essas atividades, nós temos também a questão da atividade agropecuária. Então, a atividade agropecuária, ela também vai se isentar desse licenciamento ambiental, tá? Mas aquelas atividades, por exemplo, uma atividade pecuária, se for de confinamento, por exemplo, não entra aí nessa proposta, tá? São só aquelas atividades que causam um baixo impacto ambiental. Mas, além disso, toda a parte da agricultura, né? Então, o cultivo, por exemplo, todos os cultivos agrícolas, seja de culturas aí temporárias, semi-perenes, culturas perenes, até a pecuária, uma parte, né, vão estar dispensados aí dessa licença ambiental. Então, isso pode ser considerado aí um benefício para o município, né, porque aqui, o forte aqui na região, né, do município, é a atividade agrícola. Então, se é dispensada essa licença aí, não tem, assim, tanto toda essa burocracia, né, que às vezes pode demorar aí, em função da atividade, pode demorar cerca de até 12 meses para
que se tenha todas aquelas licenças que eu falei anteriormente, né, para que essa atividade ela possa vir a efetivamente funcionar, né? Então, quando nós temos essa proposta de flexibilização, não tem mais a necessidade dessas atividades ter essa licença, então ela já pode funcionar de imediato, né? Então, isso pode ser considerado aí um benefício para o município. Mas isso não permitiria um maior, uma maior poluição ao meio ambiente, Sim, algum prejuízo? também. Aí, por outro lado, né, nós temos a questão da poluição e também o desmatamento, né? Porque nessa proposta também pode ser aí que alguns produtores, né, ou alguns pecuaristas, eles podem vir aí, de certa forma, a gerar aí uma maior poluição, né, ou até mesmo os impactos ambientais, né? Então, por esse lado aí também, é considerado, como se diz, a parte negativa aí dessa proposta, né? Então, aí caberia mesmo aos próprios empreendedores rever essa questão, né, relacionada ao meio ambiente, né? Porque não significa que, ou se haver nessa flexibilização, que eles têm que agir da forma que eles quiserem, né? Porque também, além dessa proposta que nós temos aí no âmbito federal, já existe uma outra proposta também que está aqui no âmbito estadual. Então, só está esperando a aprovação dessa proposta, né, federal, para poder incluir alguns outros incisos, alguns outros aspectos, né, relacionados aí a essa questão da poluição e dos impactos ambientais, né? Então, além dessa proposta aí de flexibilização federal, aqui no estado do Tocantins, né, os empreendedores, eles têm que seguir as normas do próprio estado, né? Então, o estado também tem o Conselho, né, Estadual do Meio Ambiente, que predispõe lá todas as normas a serem seguidas por esses empreendedores também, além daquela que é disposta pelo âmbito federal. Ah, entendi. E, mas no caso, então isso geraria basicamente uma menor burocracia, né? Sim, Permitiria mais um acesso mais rápido à licença e meio que aumentaria a produção, né? Já que permitia rapidamente a produção, o acesso, né? E a operação dos empreendimentos. sim, aumentaria em função disso, né? Como havendo essa flexibilização, né? O empreendedor ele não precisa entrar com toda a documentação para requerer aquelas 3 licenças, né, que pode demorar, e conforme eu falei, cerca de 6 meses até um ano, né, dependendo do empreendimento. Então, em função disso, né, teria uma menor burocracia ali e ele já poderia já iniciar essa atividade. Aí depende também da atividade, né, porque não foram todas que foram incluídas dentro dessa proposta aí de flexibilização. Foram somente as que possuem um baixo prejuízo ambiental, certo? Isso, só aquelas de baixo impacto, consideradas de baixo impacto ambiental. Então, o licenciamento é basicamente para evitar, né, o prejuízo ambiental, para fiscalizar ele, para que diminua ao máximo o impacto e para evitar, né, que os empreendimentos, né, façam o que eles bem entenderem com o meio ambiente, né? Isso mesmo, é para evitar isso mesmo, porque conforme eu falei lá no início, né, é, o, a Constituição ela nos confere esse direito de empreender, né, mas também nós temos que ter essa preocupação com o meio ambiente, né, então eu não posso simplesmente abrir uma empresa ali, né, por exemplo, uma indústria na nossa área aí, né, de agroquímicos,
E aí, os resíduos, por exemplo, contaminar ali a água ou até mesmo o solo, né? Então, por isso que nós temos que ter essa licença, né, ambiental, temos que ter essa fiscalização, esse monitoramento, para realmente acompanhar aqueles empreendimentos, né, e reduzir, de certa forma, esses impactos que pode vir a ocorrer aí sobre o meio ambiente, né, e dessa forma, nós estaremos garantindo um ambiente equilibrado para as próximas gerações futuras. Agora, com isso, né? Todos nós, né? Agora sabemos para que serve, quem precisa, o que acontece, né? Às vezes muita gente pensava que nem havia esse fiscalizamento ou que não tinha alguma punição, né? Para quem não tivesse. Agora todos nós estamos informados, né? Você dá algum último recado para quem está assistindo? Sim, pessoal, um último recado, preservar o meio ambiente, né? Porque nós necessitamos de todos nós necessitamos do meio ambiente, né, para a própria sobrevivência, tanto da água, seja da fauna, seja da flora, né? Então, várias pesquisas aí relatam que daqui a alguns anos, talvez nós não tenhamos cerca de 45% de água disponível para a população, né? Então, assim, são questões que precisam ser repensadas, né? Nós mesmos, mesmo se a gente não tiver, né, nenhum empreendimento que possa vir a gerar aí algum impacto ambiental, mas nós mesmos nas nossas casas, né, nós podemos modificar algumas formas para reduzir também esses impactos sobre o meio ambiente, né? Por exemplo, com relação aos cuidados aí, com relação ao desperdício de água, a disposição desses resíduos, né, das próprias residências também. Então, nós devemos repensar em todas essas questões, né, para que a gente possa ter um ambiente realmente equilibrado e que também nós tenhamos esse meio ambiente para as populações futuras também, né, que é muito importante. Então, eu queria ficar por aqui, né? Boa tarde para todos que estão assistindo. Obrigado por ter aceitado o convite, professora. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E até a próxima. Até a próxima.